Começando a aula sobre poder constituinte. Pessoal, tema dos mais importantes para quem está começando o curso de Direito, tema que cai na prova da OAB, que cai em concurso público. Então eu quero que você saiba o que de poder constituinte. Simplesmente tudo. Então vamos fazer uma verdadeira devassa sobre o tema. Como assim? Vamos pegar tudo. A gente começa falando do conceito, da classificação, das características, invade uma discussão doutrinária, vê questões de concurso público. Então a gente vai estudar tudo sobre poder constituinte. Por isso eu estou te pedindo máxima atenção nesta aula. Pessoal, então vamos com tudo e começando. Qual seria um conceito? Qual seria uma definição para esse tema tão importante, o chamado poder constituinte? A gente sempre vai lembrar que é uma manifestação soberana da suprema vontade política de um povo social juridicamente organizado. Como assim? Você vai lembrar comigo que o poder constituinte tem uma função originária de criar a Constituição, de criar a regra do jogo, de falar como todo o sistema jurídico irá funcionar e também regular a atuação do próprio Estado. No dia que você estuda a teoria geral do Estado, você vai entender que o Estado é um território e um povo, onde esse povo exerce a soberania dentro de um território. Por isso, quais são os elementos fundamentais do Estado? Território, povo e soberania. Como que o povo, dentro desse território, exerce a sua soberania? Criando as normas, criando as regras. Então lembre sempre disso. O poder constituinte tem um conceito de ser o quê? Uma manifestação soberana, porque é ela que vai determinar as regras do jogo. Mas não é só a regra do jogo jurídico, é a regra do jogo jurídico e a regra do jogo político. Então note comigo aqui, palavras importantes que você não pode deixar de lembrar. A suprema vontade política de um povo e juridicamente organizado. É o direito, então, que recebe a função de organizar a sociedade, de organizar como a sociedade irá viver. E para que isso? Se você tem a conceito, você tem que saber para que serve esse conceito. Bom, a doutrina aponta que a ideia de poder constituinte tem surgimento com as constituições escritas, visando a limitação do poder estatal e a preservação dos direitos e garantias individuais. Já que estamos numa matéria que fala de história e formação do direito, você tem que entender qual que é a origem desse poder constituinte. Olha, poder constituinte começou a ser estudado quando as primeiras constituições escritas começaram a ser elaboradas. E note isso. Por que eu quero uma Constituição escrita? Para ter garantia de que o Estado não abuse do seu direito, do seu poder, e uma garantia que o Estado respeite o quê? Direitos e garantias dos indivíduos. É só você associar com aquela ideia de direitos de primeira e segunda dimensão. Então, peraí, por que eu tenho esse poder constituinte formado historicamente? Para limitar e controlar a atuação do Estado, para que ele respeite, afinal de contas, o quê? Os direitos e garantias individuais. Não é à toa que o artigo que eu sempre peço para vocês ficarem atentos é o artigo 5º da Constituição Federal. Lá está exposto de forma expressa as garantias e os direitos individuais de todos. Por isso, aquele artigo passa a ser sempre um artigo importante. Bom, questão fundamental, além do conceito e a finalidade, é saber quem é o titular. Como assim? O titular no direito significa o dono. Quem é o dono do poder constituinte? Quem que faz ou quem que vai determinar quem possa fazer uma nova Constituição? Então a resposta em um Estado democrático de direito é sempre a mesma. Em um Estado democrático, a titularidade do poder constituinte é sempre o povo. Por isso, a leitura do livro Quem é o Povo, do Friedrich Miller, passa a ser uma leitura importantíssima, não para a minha matéria, mas que você possa conhecer e aprender o direito como um todo. Pois quem manda nas regras criadas juridicamente? O povo. Todo poder emana do povo. Todo o poder, então, provém. Todo poder tem origem aonde? No povo.
Então, essa é a ideia de falar a titularidade do poder constituinte. Agora, o que é importantíssimo você entender? Que essa titularidade decorre da ideia de soberania popular. Então, a vontade constituinte nada mais é que a vontade do povo que é expressa por seus representantes. Então, note, nem sempre o dono do poder constituinte será quem vai exercer o poder constituinte. O exercício desse poder constituinte pode ser feito por quem? Por seus representantes. E aí eu trago para vocês a definição do Celso de Mello e do Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que vai exatamente discutir isso. Titularidade e exercício. Titularidade e exercício. Acompanhe comigo. Celso de Mello vai dizer o seguinte, que as assembleias constituintes não titularizam o poder constituinte. São apenas órgãos aos quais se atribui, por delegação popular, o exercício dessa magna prerrogativa. E tá fácil de você entender isso, porque quem que é o verdadeiro dono? Quem que é efetivamente o titular do poder constituinte? O povo. O povo é o titular que exerce a soberania popular, mas ela pode ser expressa por seus representantes. Quem compõe uma Assembleia Constituinte é representante, em tese, do povo. Então, a Assembleia Constituinte exerce o poder, mas ela não é o titular, ela não é dona do poder. E para reforçar essa ideia, Manuel Gonçalves Ferreira Filho vai dizer o seguinte: o povo pode ser reconhecido como titular do poder constituinte, mas não é quem o exerce. Então, para Manuel Gonçalves Ferreira Filho, ele faz uma distinção. Olha, o povo é realmente o dono, o titular, mas alguém exerce em seu nome. Por isso que ele vai falar que o povo possui uma titularidade passiva. A titularidade ativa seria de quem efetivamente escreve, efetivamente faz a Constituição de um determinado povo. No caso brasileiro, a Constituição de 1988 foi feita pela Assembleia Nacional Constituinte. Então, a Assembleia Constituinte foi quem escreveu. No caso, seria o titular ativo, mas todo o poder provém de quem? Do povo. Então, o povo seria o titular passivo. Note, existe uma pequena distinção entre eles, mas a ideia continua sendo a mesma. Você tem que diferenciar o que é a titularidade e o que é o exercício. O exercício, para alguns autores, não pode ser feito pelo povo, ou em alguns momentos não será feito pelo povo, tudo bem, mas quem é dono efetivamente é o povo. Tranquilo com essa ideia? É uma ideia conceitual que te permite vislumbrar o slide mais importante da nossa aula. E por que este slide é o mais importante da nossa aula? Porque é aqui que você consegue um mapa mental da matéria. A maioria dos exercícios ou a maioria das questões cobradas em concurso público exigem o conhecimento deste mapa mental. E para isso, eu quero que você me acompanhe de forma gradativa, pois o poder constituinte será dividido em duas espécies. Ou seja, o gênero poder constituinte pode ser dividido em poder constituinte originário ou em poder constituinte derivado. Note que as características do poder constituinte originário não serão as mesmas das características do poder constituinte derivado. E olha só, o próprio poder constituinte originário pode ser dividido em dois. Existe o poder constituinte originário histórico e existe o poder constituinte originário revolucionário. Então acompanhe ali comigo no slide essa situação. Vamos lá. Existe o poder constituinte originário histórico e existe o poder constituinte originário revolucionário. Não importa se é o histórico ou o revolucionário, isso será trabalho do poder constituinte originário. E aí vem a seguinte função: quais são as espécies do poder constituinte derivado? Quais são as espécies do poder constituinte derivado? São três:
o reformador, o revisor e está escrito errado aqui, o decorrente. Então, olha só, poder constituinte originário histórico, poder constituinte originário revolucionário, depois nós temos poder constituinte derivado reformador, revisor e o decorrente. Aqui, ó, você pega no seu slide, passa uma canetinha e escreve em cima, decorrente. Meu professor não sabe fazer slides. Mas tudo bem, vamos entender então. Poder constituinte originário histórico é quem tem a capacidade de fazer a primeira constituição de um Estado nacional. Só existe uma única vez. No caso brasileiro, é a Constituição de 1824, pois é a primeira Constituição que nós tivemos. Por isso, é o poder constituinte originário histórico. Todas as outras constituições que o Brasil teve, ou que o Brasil foi criando gradativamente, é fruto de um novo trabalho do poder constituinte originário, sim, mas não mais o histórico, e sim o revolucionário. Lembre do seguinte, uma Constituição é criada para durar para sempre. Quando essa Constituição deixa de valer, é porque nós tivemos uma verdadeira revolução, uma mudança abrupta, uma mudança drástica. E aí surge uma nova Constituição. E toda nova Constituição que surge é chamada de poder, é fruto do trabalho do poder constituinte originário revolucionário. Note sempre isso. Somente a primeira Constituição de um determinado Estado será chamado de Constituição histórica, ou seja, fruto do trabalho do poder constituinte originário histórico. Espero que isso fique bem claro na sua cabeça. E para destrinchar mais esse slide, antes de entrar nas características do poder constituinte originário, depois nas características do poder constituinte derivado, é necessário você pensar o seguinte: uma Constituição que já está valendo, que já está em vigor, ela pode ser modificada? Com toda certeza. Senão estaríamos diante de um fenômeno chamado fossilização do direito. O direito ficaria arcaico diante dos fatos sociais. É característica da sociedade a mudança, a alteração, a modificação. E essa modificação cada vez mais rápido. E a Constituição não pode ficar parada no tempo, senão ela vira um fóssil. Ela ficaria fossilizada. Para evitar isso, você tem noção que as regras, as normas, as leis de um sistema jurídico podem ser alteradas. Por isso que você estudou a diferença de uma Constituição rígida, de uma Constituição super rígida e assim por diante. Mas acompanhe aqui um detalhe comigo. O poder constituinte derivado é o que continua o trabalho do poder constituinte originário. E ele aparece de três formas diferentes, como o reformador, o revisor e o decorrente. E é muito fácil você entender isso. O poder constituinte derivado reformador é aquele que permite a alteração da Constituição através das emendas constitucionais. Então você vai lembrar, dentro desse slide ainda, que poder constituinte derivado reformador é a possibilidade de alteração da nossa Constituição, ou da Constituição que está em vigência. E isso na Constituição de 88 está previsto no artigo 60 da Constituição. Vale a pena lembrar que o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º, 2º, 3º e 4º, tratam das cláusulas pétreas. Essas não podem ser retiradas nem mesmo por emendas constitucionais. Mas é fácil de entender. Como a Constituição é atualizada, modificada? Ela é atualizada através do trabalho do poder constituinte derivado reformador. Agora, quando a Constituição de 88 foi promulgada, existia uma possibilidade de alteração fácil da Constituição. Estou me referindo exatamente ao artigo 3º da ADCT, Atos de Disposições Constitucionais Transitórias. Quer dizer, a própria Constituição disse, vamos testar
essa Constituição que está saindo em 88 e daqui 5 anos eu vou estabelecer um procedimento mais fácil para modificar a própria Constituição. Então, a grande sacada é você entender o seguinte, que o poder constituinte derivado reformador é normal, é uma atuação ordinária, que pode acontecer sempre. No entanto, o poder constituinte derivado revisor é uma atuação extraordinária. O que é algo extraordinário? É algo que não acontece sempre. E no Brasil, essa possibilidade já aconteceu e não pode acontecer mais de acordo com a Constituição de 1988, pois o artigo 3º do ADCT dizia que essa possibilidade de revisão ocorreria 5 anos depois da Constituição ter sido promulgada. Então ela já foi, já se exauriu e era um procedimento muito mais fácil do que o procedimento da emenda constitucional. E agora note comigo, apesar do nome estar errado, que não é poder constituinte derivado revisor, e sim decorrente, você vai lembrar que o poder constituinte derivado decorrente é a possibilidade que o Estado membro tem de exercer ou de criar a sua própria Constituição. Da mesma forma que existe a Constituição Federal, existe a Constituição do Estado de Minas Gerais, existe a Constituição do Estado de São Paulo, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro e assim por diante. Então você vai lembrar que a possibilidade que este ente federativo chamado Estado-membro tem de criar a sua própria Constituição, ela é fruto de um poder constituinte derivado decorrente, deriva da própria Constituição. É a Constituição de 1988 que autoriza que cada um dos Estados-membros tenha sua própria Constituição. Se você então tiver clareza nesses conceitos, o resto fica muito fácil, pois é apenas destrinchando características de um, características de outro, quais são os princípios envolvidos, questão de memorizar alguns pontos da matéria, mas o cerne, o interessante é que você consiga olhar para esse slide e entender espacialmente onde está a matéria. É claro, fazendo a ressalva que ali dentro do poder constituinte derivado, o último não é o revisor, e sim o decorrente, que é a possibilidade de formação das constituições estaduais. E aqui vai a última observação dessa primeira parte da aula. Eu quero falar para vocês o seguinte, que a legislação criada pelo município é chamada de Lei Orgânica do Município. Então, o que a Câmara dos Vereadores cria é a chamada Lei Orgânica. E a pergunta é, lei orgânica é fruto do poder constituinte derivado decorrente? E a maioria da doutrina vai dizer que não, que poder constituinte decorrente é só para confecção ou feição das constituições estaduais. Dito isso, sai da sua frente, deixo que você observe mais uma vez esse slide e encerro a primeira parte do tema poder constituinte. Espero vocês para a gente atacar as características do poder constituinte originário na próxima aula.